Olá, o Entre Linhas, seu programa de literatura na TV Cultura, entrevista hoje o escritor e jornalista Sérgio Rodrigues. Autor do romance O Drible, ele conversa com a gente sobre literatura, futebol e também sobre o livro Escrever é Humano, que discute a arte da escrita em tempos de inteligência artificial. Aliás, a inteligência artificial é um dos temas da entrevista com a poeta norte-americana Eileen Myles, que esteve no Brasil e conversou com Chris Maxud. There's always AI is like eating everything and people are letting it, but then everybody's turning away too. Nessa segunda semana de Copa do Mundo, o escritor José Roberto Toreiro também fala com a gente sobre a literatura futebolística. Tem uma coisa engraçada que o Pelé, depois que ele viu o filme e leu o livro, ele incorporou um pedaço da história como se fosse real. Nossa repórter Daiane Amaral foi conhecer a exposição Cartunistas, com retratos de grandes nomes do cartoon brasileiro, como Maurício de Souza, Ziraldo, Angeli e Laerte. Estou sempre tentando sair do meu umbigo para olhar o outro, apesar da minha personagem sempre estar muito presente. E no quadro com Booktubers, uma dica de leitura de Lívia Piccolo, do canal Antofágica. Veneno Remédio, o Futebol e o Brasil, de José Miguel Wisnik, publicado em 2008, reúne ensaios brilhantes sobre praticamente todos os aspectos do futebol. O Entre Linhas conversa agora com Sérgio Rodrigues, autor de O Drible, que foi publicado às vésperas da Copa do Mundo do Brasil e continua sendo considerado, em plena Copa de 2026, o melhor romance sobre futebol da literatura brasileira. Sérgio é autor de diversos outros livros de ficção e não ficção e lançou recentemente Escrever é Humano, que discute o ofício do escritor. Então, não falta assunto para conversar com ele. Tudo bom, Sérgio? Prazer ter você aqui. Tudo bom, Manuel. O prazer é todo meu. Bom, o nosso assunto vai ser Escrever é Humano, que tem o subtítulo Como dar vida à sua escrita em tempos de robôs. Um livro que toca em assuntos essenciais sobre o impacto da inteligência artificial na literatura, na produção literária. Mas como a gente está em plena Copa do Mundo, e você é autor do livro que, como eu disse, foi considerado e ainda é considerado o melhor livro, ou o melhor romance sobre futebol da literatura brasileira, eu estou aqui com a edição comemorativa de 10 anos. Já se vão 13 anos de publicação do livro. Já se vão 13. E esse livro continua sendo considerado o melhor livro, o melhor romance sobre literatura futebolística que a gente tem. Agora, não é um livro só sobre futebol, isso que é incrível, né? Porque você tem uma personagem de um jogador, mas, na verdade, é um drama geracional e até, de alguma maneira, político, né? Uhum. É um drama de família que tem um pano de fundo de história do Brasil, né, de 50 anos de história do Brasil, e que cobre, portanto, a ditadura, cobre a redemocratização e tal. Eu acho que, na verdade, assim, o que fez o livro funcionar foi justamente recuar um passo do futebol em si, sabe? Uhum. Porque o futebol, ele é muito refratário à ficção. Ele já tem muito prontas as suas histórias. Uhum. E eu acho que é muito difícil chegar nele com as suas mentiras, entre aspas, de ficcionista, e fazer isso dar certo, sabe? Ele rejeita, ele já tem os heróis, vilões, comédias e dramas e tudo ali dentro dele, né? Então, eu acho que no momento em que eu tornei o futebol uma espécie de linguagem que, ao mesmo tempo, separa e aproxima esse pai e esse filho que brigam, né, que brigaram, que tem uma rixa histórica e tal, aí sim a coisa começou a dar certo, sabe? Porque aí o futebol pôde entrar, é como se ele tivesse dado um drible nessa resistência que ele oferece à ficção. Agora, o livro também ficou célebre pelas páginas de abertura, né, em que você faz a descrição de uma das jogadas mais fantásticas do Pelé, que não resultou num gol na Copa de 70, né? De onde veio a ideia de... Nunca te perguntei isso, porque a gente já fez entrevistas aqui no Entre Linhas sobre esse livro, então, mas só para retomar, aproveitando o nosso contexto atual, como é que surgiu a ideia de descrever aquele lance do... É um corta-luz que ele faz, né? Aquele que ele... É um drible de corpo, né? Em que ele não toca na bola e engana o goleiro uruguaio, né? Que também deixa a bola passar, ele dá a volta e pega do outro lado e erra o gol, né? É um dos lances mais famosos, né, Manuel, da história das Copas e da história do Pelé.
Eu tinha decidido que o pai e o filho teriam vários encontros diante da TV, revendo lances históricos do futebol. Eles veem Copa de 58, eles veem outros lances também. Essa jogada específica, ela surgiu meio que naturalmente, meio que se impôs, porque é uma jogada, se você entrar no YouTube, deve ter dezenas de páginas com essa jogada. É uma jogada que marcou o imaginário mesmo do mundo, assim. Nunca tinha sido concebido um lance como aquele, né? Essa era a genialidade do Pelé, né? Depois outros jogadores até fizeram, e o Zico até fez uma parecida e marcou o gol. Mas aí depois que foi inventado é fácil, né? Essa jogada é uma jogada muito marcante, e quando eu escrevi essa cena, ela não era a abertura do livro. Ela era um dos encontros desse pai com esse filho diante da TV. Mais tarde, assim, no processo de edição do livro, é que eu percebi que aquilo ali tinha uma força especial e uma chave de leitura mesmo do romance como um todo, e puxei para a abertura. Você fez um comentário sobre esse drible, a forma de descrevê-lo e a forma como esse drible do Pelé foi repetido por outros jogadores, que me faz e me oferece uma conexão com escrever é humano. Porque quando o Pelé inventa esse lance, que não redunda em gol, mas se torna célebre, outros depois copiam. E quando copiam não é a mesma coisa, porque virou um clichê. E uma das coisas que você aborda no Escrever é Humano é a ideia de que a escrita literária, tema do seu novo livro, é a busca de uma linguagem que seja inalienável do seu escritor, não tem como ser repetida. E se ele está repetindo, ele não é um escritor ou não produz boa literatura. E essa é uma das abordagens que você dá ao tema da escrita criativa, que é o tema do seu livro, em que você aborda diferentes aspectos, né? Por que você resolveu escrever esse livro? Esse livro, ele foi sendo escrito ao longo dos anos. Ele nasce no meu blog Todo Prosa, que ficou no ar por 10 anos, de 2006 até 2016, na era dos blogs, né? Onde, enfim, eu tinha ali notas, resenhas e links e tal ligados à literatura, mas tinha umas pensatas também, uns pequenos ensaios, assim. E eles foram o embrião do livro. Quando eu resolvi retomar esse material e ampliar aquelas reflexões e tornar aquilo um pouco mais organizado e estruturado, coincidiu que exatamente nesse momento aparecia o tal do ChatGPT. E ele acabou me dando uma chave assim, de compreensão daquele material, porque até então era o quê? Era um manual de escrita, como tem tantos. Um escritor dando aqui as suas dicas e tal, que é legal. Mas a chegada da IA na cena me fez repensar muita coisa e me fez tentar enquadrar o que eu estava dizendo sob um outro ângulo, assim, que é entender a literatura como o contrário, o exato oposto do clichê, da repetição, né? Pelo menos em termos ideais, né? É claro que todos nós temos nossas influências, a gente repete padrões, queira ou não. Mas, em termos ideais, é isso que eu acho que a escrita artística busca. É aquilo que você descobre ao escrever, né? É a surpresa que vai surpreender o leitor e vai criar na página aquela ilusão de algo que está sendo dito pela primeira vez na história da humanidade. E eu acho que é isso que a gente busca, né? E é isso que o robô jamais vai conseguir fazer, pelo menos esse modelo de inteligência artificial do qual a gente está falando, que é a da IA generativa, que é uma máquina de reproduzir palavras, né, em sequência. Ela não pensa, ela não sabe o que é o mundo, ela não tem a menor noção de absolutamente nada. E ela usa uma biblioteca, um repertório daquilo que já foi escrito, de né? tudo que já ela foi pode escrito. recombinar, mas ela vai fazer Aliás, isso, roubou, né? Ela roubou esse patrimônio de todos os artistas humanos de todos os tempos, sem pagar um tostão por isso. Mas essa é uma outra questão.
Na prática, o que eles conseguem com isso? Uma ferramenta incrível, né? Pô, prodigiosa. Às vezes você fala, caramba, como é que pode essa ilusão de que está produzindo algo com sentido? Mas é uma ilusão, porque aquilo ali, na verdade, é um texto feito de maneira probabilística em que uma palavra se segue a outra. A literatura é o oposto disso. A literatura, ela precisa buscar o oposto disso. E aí isso acabou dando um fio, um norte para o livro inteiro, sabe? Essa parte, essa reflexão sobre a inteligência artificial aparece nos últimos 2 capítulos do livro, né? No final, É o final do livro. E antes você fala de outros aspectos. Né? Você fala justamente da questão dos clichês, você fala sobre a questão do falar de si mesmo, como a vida do escritor se coloca dentro da literatura, você fala de questões narrativas de uma maneira geral. Mas aí a gente percebe, quando chega ao final, que, de alguma maneira, é bom voltar e reler o que você escreveu nos capítulos anteriores, porque você lê de uma outra maneira. E aí, para mim, ficou uma coisa muito interessante de perguntar para você, que é o seguinte. Você tem um livro que tem uma realização formal, uma realização estilística, aquilo que pode ser altamente autêntico, etc. e tal. E que, para um leitor desavisado, pode ser reproduzido convincentemente por uma máquina. Mas aí tem uma questão que é o leitor, quando ele sabe que aquilo foi escrito por uma máquina, isso modifica, apesar do texto ser igual, isso modifica o texto. Sim. Você dá um exemplo, você até dá um exemplo das artes visuais, né? O Duchamp, quando ele coloca aquele mitório, chama de a fonte, e ali não interessa o objeto, é o gesto. Ou seja, o gesto de escrever uma história ou escrever daquela maneira está vinculado a todo um contexto. E é onde eu queria chegar com isso, que o seu livro me leva a pensar que a literatura, embora muita gente advogue a ideia de que a literatura é o texto em estado puro, eu não quero saber de nada que tenha a ver com a vida do escritor, com o contexto literário, a gente sabe que na prática não funciona assim e nem é bom que funcione assim. Porque você saber o contexto de produção daquele livro, não que você vai atribuir o livro a um episódio da vida do escritor, mas saber que aquele livro teve uma necessidade daquele escritor e daquele momento, daquela sociedade, modifica o texto que você está lendo. O mesmo texto lido em diferentes contextos, sem dúvida, ele é recebido de maneira diferente. E se você sabe que ele é escrito por uma máquina, aquilo esvazia mesmo um texto bem escrito, né? Sim, eu acho que sim. É curioso, né? Porque isso acaba provocando é uma revalorização da ideia de autoria, né? O que poderia ser a destruição completa da autoria, agora todos os textos são patrimônio da humanidade, uma máquina pode gerá-los. Eu acho que provoca justamente o efeito oposto, pelo menos num primeiro momento, né? O futuro está bastante escuro, está bastante nevoado para a gente saber o que vai acontecer. Mas eu acho que num primeiro momento provoca esse efeito que você tá dizendo. E não só porque interessa saber a que tipos de estímulos sociais e psíquicos aquela pessoa estava reagindo ao escrever, mas também porque assim, o gesto de escrever implica uma responsabilidade, né, que uma máquina não tem. Não tem, assim, a escolha de cada palavra e tal, é o tal exemplo do chance. Se um robô bota o mictório no museu, é um erro de catalogação, né? Não é um gesto artístico. O gesto artístico precisa de um ser humano por trás. Ao risco, inclusive, do próprio artista, que vai desafiar, vamos dizer assim, a institucionalidade, né, da coisa toda. Ele pode se expor ridículo, ele pode, sabe, ser desacreditado ao fazer aquilo. Existe uma responsabilidade que é assumida, né, por esse gesto. Se tivesse sido concebido por uma inteligência artificial, o urinol de Marcel Duchamp não seria arte, nem mesmo fart. Seria só um erro de catalogação. Pior até, um hipotético F-urinol, falso urinol, de Duchamp é metade cretino, metade inconcebível, um buraco negro semântico. A fonte só faz sentido, um sentido periclitante, quase absurdo, porque saiu da cabeça de um maluco chamado Duchamp,
num determinado momento da história em Paris. Nessa limitação está a fonte do seu poder. Aquilo é arte porque um artista chamado Duchamp diz que é. E isso só basta para criar um deslocamento interessante de sentido e se afirmar como acontecimento estético, porque ele é um cara de verdade, inserido numa dinâmica social de verdade, com uma obra que descreve uma trajetória de crescente dessacralização da arte e que tem radicalidade acima da média no já irreverente ambiente modernista europeu do início do século XX. Como todo ser humano, é claro que Duchamp pode estar errado ou mesmo ser visto como um picareta, um mistificador. No entanto, assume integralmente a responsabilidade de dizer o que diz. Isso é arte. E quanto menos arte for, mais arte será. Eu acho que um certo tipo de literatura mais comercial, que é literatura também, né? A gente está falando aqui de uma literatura artisticamente ambiciosa e tal, mas a literatura é muito vasta, né? Aquilo que é consumível, porque também é reprodutível, pode ser que passe ao largo dessas questões. E né? já está passando, na verdade. Você já entra na Amazon, tem lá um monte de romances eróticos, todos escritos por IA, né? Eu soube até, inclusive, que recentemente a Amazon limitou o cadastro de 3 livros por dia para cada escritor. Ou seja, as pessoas estavam publicando mais de 3 livros por dia. Isso é IA, é pura IA. Só existe um caso na história da literatura de alguém que pudesse ter feito isso, que era o Simenon, né? Não que tanto o também. Simenon, não por 3 por dia, mas ele publicava um por mês, às vezes, Ele né? escrevia, parece que em 2 semanas, um romance. Era uma né? coisa, mas aí é um caso excepcional a ponto da gente lembrar como único, né? Sim, e de qualquer maneira, em 2 semanas não são 3 por dia, né? Lógico, lógico. Isso é claro, é óbvio que é IA. E assim, o leitor daquilo ali não está ligando para se é IA ou se não é IA. Porque aquilo sempre foi um monte de clichês. Esse gênero é um monte de clichês. O cara até espera que seja, né? Então eu acho que, assim, a diferença que vai existir para um certo tipo de leitor de literatura artística, ambiciosa. E eu acho que esse, a meu ver, a menos que eu muito me engane, não vai engolir IA. Não vai engolir IA. Porque, assim, cara, a IA não escreve, Manuel. Ela não escreve propriamente no sentido, no sentido pleno do verbo escrever. Ela produz um texto. E por que você vai se dar o trabalho de ler algo que não foi escrito? Uhum. Ela produz em segundos um texto. Eu acho que só vale a pena ler o que foi escrito, né? E o que foi escrito palavra por palavra, por alguém. Para a gente terminar essa nossa conversa, que daria para a gente estender por muito tempo, numa era de robotização, não apenas da literatura, mas das experiências, né? A gente percebe isso até no futebol, né? Pelo qual a gente começou a conversar aqui. De repente surge o seu livro, Escrever é Humano, a Noemi Jaffe escreveu Escrita em Movimento, a Marília Garcia, Pensar com as Mãos, o Roberto Tadei, que também é romancista, professor da pós-graduação de escrita criativa no Colégio Veracruz, escreveu um livro aqui chamado Ser Escritor. Coincidência muito feliz que esses 4 livros, eu talvez esteja omitindo algum outro, tenham saído agora. Quer dizer, existe uma preocupação, não apenas por parte dos escritores em consolidarem a sua experiência literária, mas transmitir. E se eles têm que transmitir, ou desejam transmitir, é porque eles enxergam algum lugar em que isso vai ter recepção, né? Sim. Você acha que é mero acaso editorial isso, ou existe uma preocupação com a ideia da criatividade como algo que seja uma província inexpugnável da subjetividade humana? Eu acho que não é um mero acaso, não. Acho que está mais para um zeitgeist mesmo, assim, sabe? É um momento que a gente está vivendo em que essa preocupação existe, em que existe um público muito ávido querendo aprender a escrever. Eu não sei muito bem por que é assim, mas isso é um fato, é observável, assim, tem muita gente escrevendo, tem muita gente publicando, tem muita gente querendo publicar, de uma maneira que, assim, é bem diferente de quando eu comecei a escrever. Que só uma meia dúzia de malucos queria escrever, o resto queria fazer banda de rock. Né? Hoje a banda de rock aparentemente é a literatura.
O que é muito curioso, né? Porque, como você falou, é meio contraintuitivo até num momento como esse. Mas, cara, a história é cheia dessas marchas e contramarchas. Eu acho muito legal que isso esteja acontecendo. Você mencionou vários livros excelentes e, assim, e realmente todos saíram ao mesmo tempo, né? Praticamente ao mesmo tempo. Perfeito, tá algo que está pairando no ar, né? Essa tentativa de cultivar aquele elemento que é inalienável da experiência humana, que é a criação, né? E vamos precisar mais dele do que nunca, eu acho, agora. Até para resistir como espécie mesmo. Eu não sou apocalíptico, mas eu ando bem pessimista, sabe? Eu acho que o maior risco da IA não é para a escrita, é para a leitura, sabe? As pessoas vão parar de ler. Todo mundo hoje está lendo resumo, né? Pede a IA para resumir o Escrever é Humano. Ela resume o Escrever é Humano em 2 páginas. Resume bem. E a pessoa acha que leu o livro. Mas, assim, isso pode dar às pessoas uma ideia do que está acontecendo naquele livro? Pode, claro. Mas não substitui a leitura do livro. A leitura é sempre imersiva, né? A literatura está justamente nessa profundidade. Então, me preocupa um pouco que em algumas, sei lá, em alguns anos ou em 2 gerações, as pessoas tenham perdido a capacidade de ler profundamente. Aí sim a literatura vai estar em apuros. Perfeito. Vamos esperar essas 2 gerações e a gente volta aqui, nós dois, já mais anciãos, para avaliar isso. Bota anciãos nisso. Sérgio, obrigado, viu? Obrigado, Prazer Manuel. te encontrar aqui. Prazer. Depois do intervalo, a gente continua falando sobre literatura e inteligência artificial, agora com a poeta norte-americana Eileen Myles. O Entre Linhas volta já. A poeta norte-americana Eileen Myles foi um dos destaques do festival Poesia no Centro, que aconteceu no mês passado em São Paulo. Ela falou pra gente sobre sua trajetória, sobre a poesia queer e criticou a ideia de usar a inteligência artificial na criação literária. Eileen, you were raised in a working class family. You went to a Catholic school. Yes. And your father was an alcoholic. Yes. And he died when you were young. Quite young, yes. So how did all this stuff influence in your writing? Oh, enormous. I mean, Catholicism is very powerful, right? And it's both terrible and very funny and also very spiritual. So I think coming up in a Catholic school, we laughed a lot. It was sort of perverse in a way. You know, we were like good and we were bad and we were sneaky and we were, there was a lot of secrecy and a lot of explosiveness and a lot of fetish. I think, it's Catholicism is very queer in its way, and every nun was different, would go on about how saints were tortured, and we would all be laughing, and so that it gave me the material for a lifetime. Of pleasure and perversity and privacy and interiority, too. I think it breeds writers because you have a private self where you're growing. You take some of this, you take some of that, and because nobody really wants to know what you think. So you're kind of, it was good to become a writer, And I think my father's alcoholism made me know that at some point I would go there too if I didn't. So I was lucky. When I got to New York, I was very wild, and people liked that I was a young drunk and I took drugs and I was a wild female. But by the time I was in my 30s, I realized that the story would end the same way. Yeah. And so I cut You it off, gave and up. that's why today I'm very healthy, 70-something. Yeah. I would be dead for 30 or 40 years if I didn't make that choice. Yeah. So I'm lucky. I'm very lucky. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. So in the 70s, poetry was very popular. Sure. And it changed in the 80s. Yes. And became more about money.
And it's been changing since then. Yeah. How- Here too? Yeah. Yeah. How do you see the poetry nowadays? Very good. Very good. Really? Oh yeah, yeah. Because I think it's kind of it's an uncommodified space, you know. And I think because of our phones, we're all texting. So I think writing is coming back in a short, fragmented writing. So I think it's a very and then people never know what poetry is. It's like something that's always making itself up and having a new definition. And so and I think people are exhausted and people are looking for new free spaces. And so I think young people are very big poetry practitioners and fans, and you know, so I think it's a very, and also poetry is very close to song. You know, so I think it's just transportable in many ways. But nowadays we are surrounded by AI. And in a recent interview, you said that the art world is more excited about a bad poem made by AI than about an amazing poem made by a person. What do you mean? I mean, for one moment, you know, again, the art world is you know, a monster that wants to eat, you know, and so I think that, for examples, I think there were two young men who made a book of poetry by AI, and a publishing company gave them more money than any poet I've ever met has gotten to make this book of poetry, which nobody read, nobody even knows about. It's, you know, so it was kind of like, there's always, AI is like eating everything and people are letting it, but then everybody's turning away too, you know? So I think it's kind of, it's with us, but I think it's also very invisible. And I think it's inspiring people again to be present and to trust this, you know, this moment more than that constructed copy of this moment. Okay. And in your case, you have a fast writing style, so that you claim no machine can authentically replicate. I don't think so. No, Yeah. because It's I impossible. say stupid things. I make mistakes. I stumble, and then I catch myself, and I make a joke about it. And I think the awkwardness of this failing human body, it just makes something a machine could not imagine. A living poem, 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 a living poem. And every time you walk past the MoMA in New York, you see a poem made by AI. And how do you feel when you see that? I just keep walking. Great. You know, it's just, if MoMA wants to give its money, MoMA gives its money to many stupid things. Yeah. And many has bad politics, and I mean, there's, you know, it's a, you know, it's a mixed institution. It holds beauty, it holds stupidity. Yeah. You know, so it doesn't hold me. Several bright days and live them as if I were only alive, thirsty, timeless, young enough to do this one more time, to dare to have nothing so much to lose and to feel the potential dying of the self. And you were here in Brazil for the first time Yes. to participate in a poetry festival. Yes, yes. So how do you see the importance of a festival like this, that with a lot of debates and real performances? I mean, I think it's really exciting. I don't know that it's maybe my favorite poetry festival I've ever been to, because I felt like I just went, I didn't know the schedule, I just went to whatever happened to be happening yesterday, and then people were talking about ancient poetry and linking it to contemporary. I mean, and you know, by accident, they were talking about things that are connected to things I'm writing, and I just feel like there's a long, fluid, global conversation about issues about the present and the past, and how do we deal with the past. And then, of course, I heard the Chilean poet Raul Zurita was one of the most moving poetry readings I've ever heard in my life. And he was fantastic. And I tried to speak my bad Spanish with him, and we had him, because we're the same age. Yeah. And what his experience politically was so profound, and a lot for me as an American to learn, because as we are dipping into fascism, I think to hear about your country and other countries that have been in different political conditions, and how to arise from that and how to survive. You define yourself as a plural person, a fluid gender. And the thing is that you said that if you were queer or trans or gay,
people expect you that you write in a specific way. Mm-hmm. And you never did it, right? You don't pretend to be what people wanted you to be. Mm-hmm. Mm-hmm. Well, I think people are more comfortable with everybody becoming subject matter. You know, we might decide you're the queer poet, so you write the queer poem, and we'll put you on the queer shelf. Yeah. You know, and it's so silly because I think it's always the middle of your life. You know, whatever the place you're coming from isn't a subject matter. It's sort of the conditions of your existence. And so I always try and write as if whatever it is that I am is just normal, and I may or may not be talking about it. Do you know what I mean? I might be looking at a dog, or I might be thinking about sex, or I might be talking about food, or it's not. Is that a gay poem? You know, It seems very silly to make us all. But I think with the internet, we've gotten more into niches and more, and so I'm going here, I'm not going there. We just put in what we want, and we get that experience. And I think poetry always defeats categories. And I think as a poet, that's my job, is to keep undoing the locks. And to finish, I heard you saying that every poem is a little life and a little death. Can you comment? Well, I think to get out of a poem, you have to die a little. Because I think people are listening, you're reading a poem and people are like, okay. And then and suddenly you're gone. Uh-huh. And it's like, how did you get out the door? And it seems it's like it's a promise almost. You have to, it's like you and I, you know, we want to end this conversation well. It's sort of like you spend time with a person, you don't want to vanish, and you don't want to be abrupt, but you want to surprise them. And so I think that's how death exists in life. I mean, I think, you know, I'm in my 70s now, and friends are dying. And so I know that there's a hole in the floor. Mm-hmm. And I might step in it at any moment, and I don't know when. And I think that is a very intense way to live. And I think that's the nature of death in a poem, too, is you have to find the hole in a new way every time, so that you do get out, but the person has an amazing experience, too. Okay. It's intimate. It's intimate. Yeah. Take a walk on the wild side and the colors. Feeder. The embodiment of the poet is the point, and that's why it's okay for you to pay my parking ticket, and especially to pay it in cash. Not because of the cute anecdote about the car and the rats and the rental and the dog surgery and parking in front of the hydrant and getting towed and getting a ticket for that, and you paid it. I will pay the ticket on my computer, but I will buy food with your cash. It's why nobody likes to support poetry. They'll just use it to pay their rent, which is right. Survival is my art. A violent act it is. Em cartaz no Centro Cultural Fiesp, a exposição Cartunistas reúne retratos de grandes nomes do humor gráfico. As imagens, inspiradas nas obras de cada artista, revelam diferentes formas de contar a história. Acho que é um grande inventário, né, do cartoon brasileiro. Eu comecei esse projeto há 7 anos atrás, na cozinha do Salão de Humor de Piracicaba. Eu montei um estúdio, eu tive essa ideia e fui para Piracicaba, montei um estúdio lá. Comecei a lapidar a linguagem, né, do que faria com os cartunistas. Então, revela assim, um grande panorama do que é a arte gráfica brasileira, né, que acho que veio do Jaguar, de 90 e poucos anos, que faleceu recentemente. Há muita gente jovem que está aí, né, Elo D'Angelo, que está aqui hoje, tal. Pedro Vinícius, que é um fenômeno. Mas eu não quis só fazer um registro do cartoon brasileiro, eu quis também mergulhar na obra criativa de cada um e trazer esses elementos para o retrato. Eu sempre tive admiração pelos cartunistas, pela capacidade que eles têm de, com nada, com um papel e uma caneta, eles fazem uma coisa que pode te fazer rir, te fazer refletir. Meu trabalho ele é muito ligado à política, a direitos humanos, então eu tô sempre tentando sair do meu umbigo para olhar o outro, apesar da minha personagem sempre estar muito presente.
Eu brinco que eu faço quadrinhos para não perder meu réu primário, então assim, eu falo que essa questão política que a gente vive, todas as injustiças, desigualdade, inequidade que a gente vive, me deixam com muita raiva, muita frustração, então o jeito que eu tenho para lidar com isso é desenhando e fazendo quadrinhos. E ao mesmo tempo ninguém sabe quem são essas pessoas, né? Não são conhecidos, os cartunistas são anônimos. Quis trazer isso, assim, o rosto deles e também um exercício para eles de exposição muito única, porque eles foram à frente, eles estão sempre escondidinhos atrás do desenho e eu quis colocá-los com o rosto fazer charges fotográficas, né? Eu usei a linguagem que o cartunista usa, seja da hipérbole dos traços, distorção, exagero, na fotografia. Já o que essa exposição revela sobre o cartoon brasileiro? Bom, essa exposição, além de inédita, ela é histórica, porque nesse momento aqui que a gente está brigando com a inteligência artificial, quando você consegue ver autores, seres humanos, você está trazendo uma informação super importante para as pessoas, que a gente não pode ser substituído da noite para o dia, né? Existe uma adaptação para o mercado, mas essa exposição mostra o outro lado, que é o fator humano, né? Às vezes você vê um desenho, mas hoje o desenho é copiado, você não sabe se é inteligência artificial e tudo mais. Quando você vê o próprio autor, você começa a identificar. Então é muito importante para os jovens, as crianças, terem essa informação, porque a gente pode estar reduzindo demais assim, o fator humano nas artes. Essas fotografias que o Paulo fez, que nunca ninguém fez antes, né? E essa parceria que ele fez, mostrou uma brincadeira entre foto e o autor que vira uma charge, vira um cartoon. É uma nova linguagem. É uma honra, e inclusive por estar no meio de tantos quadrinistas que eu admiro, que eu sempre acompanhei. Então, isso para mim já me preenche muito. E também ser fotografada pelo Paulo, né, que é maravilhoso, assim, acho que ele conseguiu captar a minha essência, foi muito divertido participar desse ensaio, não tem nada digital aqui, é super presencial, a gente ficou brincando com a minha personagem, formas ali de representar, e no fim eu acho que captou muito a minha essência, porque, enfim, essa coisa da diversão, né, eu gostei muito, gostei muito. Aqui existe uma brincadeira que, pelos vídeos que estão passando aqui na exposição, dá para perceber o que ele fez, como ele fez esse trabalho, né? Então é uma brincadeira entre o fotógrafo e o cartunista que na foto faz a pessoa que vê a exposição entrar dentro da brincadeira. Isso é sensacional. Eu acho que a criatividade do povo brasileiro tem muito que falar para o mundo inteiro. Olha, o que me chamou mais atenção é a relação da fotografia com o desenho, como que essa coisa aparentemente estática, neutra, que é a foto, se movimenta com o desenho e com a interferência dos cartunistas. E essa exposição fica até quando aqui em São Paulo? Até dia 20 de setembro, é bom lembrar, para ficarem bem informados aqui com Fiesp, SESI, porque tem uma programação também de debates, caricaturas ao vivo, durante esses meses até setembro. É só ver a programação e entrar, é tudo gratuito. Depois do intervalo, o Entre Linhas volta a falar sobre literatura e futebol com o escritor José Roberto Toreiro. A gente retorna já já. Autor de livros para públicos de todas as idades, em que relê com humor e inventividade a história, incluindo a história da literatura e do futebol, José Roberto Toreiro já transformou o maior jogador de todos os tempos em uma de suas personagens. Acho que você já adivinhou de quem a gente está falando, mas Toreiro explicou para o Entre Linhas como surgiram uma história de futebol e outros livros em que ele aborda o universo do esporte mais popular do mundo. Eu e o Dico estavam acostumados a jogar no meio dos grandões.
Nós éramos os caçulas do nosso time, junto com o Arigatô e o Azeitona. Toreiro, você tem uma relação muito forte com o futebol, é santista, tem vários livros sobre futebol. Agora, o principal, mais conhecido, é Uma História de Futebol, que nasce de um filme, né? Ele nasce de um curta-metragem chamado Uma História de Futebol, dirigido pelo Paulo Macchilini. Eu fiz o roteiro junto com o Maurício Arruda. Aí foi um filme que concorreu ao Oscar, a gente foi lá de smoking, tudo e tal, perdeu. Mas o Paulo ficou com a ideia de fazer um longa. Aí eu e o Maurício fizemos o argumento desse longa, um argumento de 10 páginas e tal. Ele acabou desistindo da história, eu peguei o argumento e transformei no livro. Eu nunca tinha visto uma taça daquelas antes. Era a coisa mais bonita do mundo, uma coisa que só um herói podia ganhar. Ninguém sabia quem era esse Júlio Ramalho, mas a gente ia fazer de tudo para ganhar aquela taça com o nome dele. E é um livro que tem história internacional também, porque conta a história de dois amigos na cidade de Bauru, né, no interior de São Paulo, que jogam futebol e daí tem uma série de tramas escolares, familiares, etc. Mas vamos dar o spoiler de quem é o amigo? Acho que pode, né? Já. Quem que é o Dico? O Dico, que é o apelido do Pelé. O apelido infantil do Pelé é Dico. Então ele é um dos dois. Então, Uma História de Futebol é a história do futebol, né? Porque é o maior personagem da história do futebol. Mas ele é secundário. O Sem Zusa dúvida, que é o sem principal. dúvida. Né? O Zusa, que é um cara que existiu também, que contou essa história um dia para o Paulo Macchilini. Ele se chama Aziz, né? Aziz. Ele contou a história, tá? Eu joguei com o Pelé, quando era Pelé, e a gente só melhorou, porque, sei lá, a final do campeonato foi 7-0. A gente botou 3-2, que é mais bacana e tal. Você gosta da bola, Dico, vai lá e vira esse jogo. Vira esse jogo, molecada, vai lá, vamos virar, vamos ganhar, tá? Mas conta um pouquinho da história, para quem não leu o livro, que está publicado aqui pela Companhia das Letrinhas, né? É com ilustração do Cássio Loredano. Essa é uma segunda edição, né? Segunda. Tem várias traminhas. A principal de futebol é um campeonato de futebol, onde o 7 de setembro, que é um time que existiu, um time onde jogava o Pelé, o Dico e o Zusa, ele está disputando esse campeonato, tá? Então ele vai fazendo as eliminatórias. Mas fora isso, tem uma história de amor, né? Uma história de amizade entre o Zusa e o Dico. Um pano de fundo histórico que é a final da Copa de 50. O final da Copa de 50, é o fundo histórico. O Brasil estava jogando com o Uruguai. Fica assim não, pai. Um dia eu vou ganhar uma taça por cima. E tem uma coisa engraçada que o Pelé, depois que ele viu o filme e leu o livro, ele incorporou um pedaço da história como se fosse real. Assim, contou, não, meu pai chorou, eu falei que ia ganhar uma taça para ele. Eu já tinha ouvido ele falar isso, quer dizer que essa história só existe aqui. Eu acho que sim. Eu não lembro disso, o Maurício também não. A gente acha que ele incorporou a lenda. Agora, o Zusa vive também um drama familiar, porque ele vê o pai visitando a professora, ele fica chocado, então há uma sugestão de adultério, enfim. Ao mesmo tempo ele está apaixonado por uma menina que é uruguaia, né? O Zusa é apaixonado por uma uruguaia. Que é uma menina a Carmencita, que está na escola, e justamente ela sendo uruguaia, a questão do Brasil perder para o Uruguai em 50, cria uma série de elos entre histórias muito diferentes. Né? Tem essa história do pai, que é o pai, né? Mais um spoiler, na verdade ele é analfabeto, está tendo aulas. Então é uma história bonitinha, mas é engraçado que em escolas, né? Ele é muito usado em escolas. Tá? Às vezes tem gente que eu chego, vou visitar, eles estão no meio da leitura ainda, gente indignada assim, como o pai do Zusa faz isso? Não, lê o final, calma. Vai calma, até o fim, né? Não julga antes. Esse é um livro que é muito lido por jovens. E jogadores de futebol já leram? Jogadores de futebol adultos, não, né? Nem brasileiros, mas... Além do Pelé. Além do Pelé, esse leu, tal, viu o filme, chorou no filme. Tudo. Mas ele é muito lido na Espanha, por jogadores juvenis. A Espanha tem uma tradição, assim, eles aproveitam os times e fazem as crianças lerem, sabe? Não é assim, largado, que nem aqui, né? Eles se preocupam em formar um cara bacana. Então, por exemplo, a Biblioteca Municipal de Barcelona fez os clubes da cidade, os juvenis, lerem o livro
teve uma preparação antes, eles leram o livro, eu ia lá falar com as crianças, mas chegou a pandemia, dançou. Mas o Atlético de Bilbao tem uma importante semana literária, onde eles chamam escritores de todo mundo. Imagina, um time basco promove uma semana literária e convida um escritor brasileiro. Um brasileiro, um mexicano, um argentino, sabe? É um luxo. E enche, né? De torcedores para ouvir falar de livros sobre futebol e tal. É sensacional. E eu falei para os juvenis do Atlético Bilbao. Eles leram o livro, né, antes. Eu cheguei lá, a gente conversou, foi na biblioteca pública e tal. Então é um luxo. É uma coisa que... Assim, puxa, um time, o Santos, que é famoso pelas categorias de base, podia imitar, né? O São Paulo, que ainda é o mais, de Cotia, ainda mais tendo aqui a oportunidade de convidar um autor santista. Ainda mais. Mas é uma coisa que tinha que ter. Né? Tem vários livros de futebol interessantes e tal. Os pequenos jogadores de futebol podiam ler. É um jeito de estimular a literatura por uma coisa que os meninos, pelo menos, gostam muito. E hoje em dia as meninas também. Agora, você tem um outro livro que não existe em versão impressa, mas está disponível gratuitamente pela internet, que é um livro chamado Uns, e é um livro sobre goleiros. Só sobre goleiros. E são contos sobre goleiros, mas nenhum assim muito mentiroso, sabe? Tem sempre uma pontinha de verdade, é inspirado em alguma coisa. Porque goleiro é tudo louco, né? Senão não seria goleiro. Agora, por que você escolheu esse tema? Ah, porque eu gosto muito de futebol e acho que o goleiro é um cara muito particular. O goleiro é um personagem à parte. Ele não corre quase, fica lá embaixo assistindo o jogo, usa outro uniforme. Né? É muito diferente. É um cara... E as vidas dele são muito boas também. Você tem livros de crônicas sobre futebol também, né? Quais são os títulos do... É um livro só? São quantos livros? Ah, tem Futebologia, que é só eletrônico. Foi a experiência para o livro eletrônico, logo que saiu, tal, fracasso retumbante, mas existe. Tem Os Cabeças de Bagre, também merecem o paraíso. Eu acho que eu fiz esse título pensando em mim, provavelmente, porque eu era muito grosso. E tem mais um, que é principalmente de um personagem, Zé Cabala e Outros Filósofos do Futebol. Também é sobre crônicas de futebol e tal. Você fazia um tipo de crônica na Folha de São Paulo, eu me lembro bem, que saía, né, daquela linha do analista do jogo, que comenta a partida, etc. Você fazia uma coisa bem oblíqua em relação ao futebol, embora sempre falando de futebol, né? E por um motivo muito justo, eu não entendo nada, né, de táticas, análises e tal, eu sou uma besta. Então eu pegava e falava... esse jogo, a cabeça, todo mundo jogou de cabeça, tal, o Zete fez uma defesa de cabeça, e aí fazia trocadilhos com isso. Ou pegava coisas à parte, assim, né? Sei lá, fui assistir Santos e Corinthians e o Ronaldo, fenômeno, fez aquele gol em cima do Fábio Costa. Aí ia contar como é tomar um gol lindo, qual a sensação de você perder o campeonato com um gol lindo e tal. Foi quando o Ronaldo voltou, né? Foi quando o Ronaldo voltou. Daí ele foi comemorar no guarda-reio lá, no Alambrado, né? Foi uma... É estranho porque é uma dor com beleza, né? Você fala, pô, que golaço, que desgraçado, né? Mas é tão lindo que você não fica totalmente triste. Se fosse um gol horrível, sabe, aqueles gols que o cara vai caindo e faz de bunda e tal, você ficaria mais triste, né? Até que consola um pouco, a beleza consola um pouco. Você tem algum livro que te marcou muito na literatura brasileira sobre futebol? Os do Nelson Rodrigues, né? As crônicas dele. A Companhia das Letras editou, uma época bem e tal. A Sombra das Chuteiras Imortais. Belo título. É lindo, né? Ele era muito bom. Muito diferente, muito literário. Não importava mesmo o jogo. Ele também não manjava nada de jogo. Há quem diga que ele nem via o jogo porque era meio cego e tal. Mas era brilhante, ele pegava coisas pequenas e desenvolvia, então ele falava da vida, não falava de futebol. O futebol era só o mote. E eu prefiro textos assim, né, onde futebol é o mote. Você fez do Pelé uma personagem aqui do Uma História do Futebol. Uma personagem antes dele se tornar Pelé. Aqui ele aparece como Dico, que foi o apelido dele quando criança, quando menina.
Que grandes jogadores de futebol você acha que dariam boas narrativas literárias? Você como torcedor, alguém que gosta de futebol, que acompanha, quem que você acha assim? Um Cruyff, um Cristiano Ronaldo, um Garrincha? Putz, eu acho que todo jogador dá uma boa história, né? O Garrincha é espetacular, né? É um drama. Já existe até uma história, né? É bárbaro. Mas na verdade todos, inclusive os que fracassam, né? É bárbaro isso. Tem personagens que prometem ser gênios e nunca acontecem, né? É muito. O futebol é cheio, né? É muito dramático. Essa promessa de sucesso, que às vezes dá certo, e aí é engraçado, porque aí você conta como uma história de futebol e aquilo vira o proto-sucesso, né? Ou quando fracassa, também é curioso ver o que... Só que dá uma história triste, né? Mais adulta. E o caso do Garrincha que é tudo junto, né? Sucesso, é fracasso. E já rendeu um belo livro que é a biografia do Rui Castro, né? Um livro que estourou a bolha do leitor de futebol. Né? Talvez o único que tenha conseguido. O Drible acho que conseguiu também. Porque é uma bolha, quem lê sobre futebol é quem gosta de futebol e literatura ao mesmo tempo, que é uma turma pequena. Mas alguns conseguem furar. O programa de hoje fica por aqui e a gente termina com uma dica de leitura da booktuber e colaboradora do Entre Linhas, Lívia Piccolo. Até a semana que vem. Em ano de Copa do Mundo, eu vou recomendar um livro maravilhoso sobre futebol. Veneno Remédio, o Futebol e o Brasil, de José Miguel Wisnik, publicado em 2008, reúne ensaios brilhantes sobre praticamente todos os aspectos do futebol. O autor fala da história do futebol, do início do esporte no Brasil, dos primeiros cronistas que narraram as partidas e de como o samba e a capoeira aparecem no jeito brasileiro de jogar, entre muitos outros pontos. Há várias ideias bem marcantes aqui nesse livro. Por exemplo, por que a bola, com seu movimento tão fluido, toda redonda, é um dos primeiros objetos que chamam a atenção das crianças? E por que esse jogo específico, onde a bola é conduzida pelos pés, é um dos esportes mais populares no mundo inteiro? E como entender a ambivalência do futebol? Esse aspecto aqui, ele é veneno e é remédio. Ao mesmo tempo que o futebol é festa, é um encontro coletivo e estimula o senso de pertencimento, ele também estimula a rivalidade mais violenta e é palco de todo tipo de preconceito. Wisnik investiga até a tradição do Brasil de chamar alguns dos seus jogadores por apelidos lúdicos, carinhosos ou engraçados. Garrincha, Vavá, Didi, Pelé, Kaká, Tostão, Ronaldinho, Bebeto. Segundo o autor, o apelido esconde o sobrenome do pai como identidade pública e instaura uma identidade mais infantilizada, horizontal, menos hierárquica. Dizendo de outro modo, o torcedor se aproxima do jogador. Para pensar o futebol no Brasil, o autor referencia vários outros pensadores importantes do país. Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, Mário de Andrade, entre outros. Ele diz que a memória coletiva compartilhada no Brasil durante o século XX é marcada mais do que por qualquer outra coisa pelas Copas do Mundo. Estamos agora no século XXI e ninguém sabe quando um novo título virá. Veneno Remédio é um livro brilhante sobre essa grande paixão nacional e eu recomendo para todo mundo que gosta de futebol, gosta de ensaios e quer entender melhor a complexidade do Brasil. Na sua recusa em tocar na bola, feito um Bartók súbito, Pelé refinou o futebol à sua essência mais rarefeita. O futebol virou ideia pura, e de repente homens, bola, ninguém mais se comportava como seria de esperar que se comportasse neste mundo vão. Apanhado de surpresa, como todos nós, o pobre Mazurka vê a bola passar à sua esquerda e ir cortar feito faca o filé direito da grande área, enquanto Pelé é um flash auriceleste que chispa para o lado oposto. No tubo de imagem, o goleiro uruguaio dá as costas para a bola. Tem um joelho no chão
e o pescoço torcido para a direita, olhando o atacante que vai embora como se tivesse passado uma ventania. E à esquerda do quadro, distante demais da bola, já dentro da grande área e mais borrado do que nunca, Pelé começando a modular os pés para mudar de rumo.